Graças, Arte do Jorei, mês de fevereiro de 2022. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências, seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quanto seja possível possam subir ao mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para essa fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver com uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação divina, na obra divina de fazer a felicidade do próximo, está a caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece em cada um de nós. Baseados na diretriz para esse ano, o despertar para a importância de gratidão no servir a Deus, através do Jorei Sem Fronteiras, será alicerce da grande construção e da formação do elemento humano com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de fevereiro de 2022. Entrada dos oficiantes.
Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus, baseados na diretriz para este ano, o despertar para a importância da gratidão no servir a Deus através do Jorei Sem Fronteiras, será o alicerce da grande construção e da formação do elemento humano com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Diante da vossa presença, oficia o culto mensal em ação de graças, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido, entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal em ação de graças. Todos os fiéis, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Fazei com que a verdade, a justiça e o amor pleno se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o Templo Arte do Jorei e nossos corações repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia e cumprindo assim a nossa missão no plano material. Assim o pedimos humildemente. Assim seja. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amasso Norito e oração Zengen Sandi. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sume miyoya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hanano odo no ahagi harani Misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono o kamitachi moro moro no magago totsumi kegari o harai tamai kiyome tamai tomos kotono yoshio Amatsu kami kunitsu kami ya oyoroz no kami tachi tomoni Ame no fuchikoma no mimi furita titi Kikoshi meseto
kashikomi momausu. Uya shiku omon miruni se son kanzeon bosatsu konodoni amora setamai komio nyorai to genji oshimiro kutokashi meshiato narase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome Hyaku senman oku isai chujo no dai nengan komi o joraku ego no jupo sekayo narashimete gofu ju no kuruinaku fukukase damo narasunaki miroku no mio mitamo murio mohen no dai jihini ten marasetsumo matsuroite Choaku Jaho Aratamari Yashari Ujin Mogedatsunashi Shozen Bushin Koto Gotoku Sonoko Korozashi Otogurunari Sansen Somoku Koto Gotoku Seson no Itoku Ninabikaite Kinjutsu Gyono Suemademo Minaso no Tokoro Ezarunashi Masani koreti bidi so sekai nite kario binga wa soranimai zuyun ten nitanabikeba banka fukui kuchini kunji taho buto sosoritachi ichido garano akasumi tsutsu kogane no iraka sansanto hiniteri eizuko keiwa genimo tengo kujo donari Gokoku minorite kuranimichi sunadori utaka ni amegashita ketoshi keru moro moro no eragni gwa kwe gwewa tsutsura uranimichi watari kunito no sakai naku hitogu satachi no nikushimiya isaka egoto no yumetokie iten shikai kanon no miroku no mite nikitsusare Jinjin no mimune ni dakaren, warera gahibi no segionimo, miocho tamai shinkaku, esashimeyu atomi sakai, yoayu anagakumu yakuni, zentoku ko kasane sase, fukujukai murio no dai kudoku, taresa setamai mashima seto, nenen jushinge saton shu, que fukurai hai negimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai. Miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hai tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Kalnagara tamachi hae masi, Kalnagara tamachi hae masi. Salmo de Meixo Sama, Shin On, dádiva de Deus. Fuki Susabu Fuki
sabu yo arashi totemo wasure keru kamino hikari ni tsutsumarete yori hitogototo hitogototo omoishikotomo itsushikani wagami no eni furika karuyoya seishim no kagami ni yorade ikanishite yorozu no sakagoto utsurazaramea. Depois que fui envolvido pela luz de Deus, esqueci-me até mesmo do forte vendaval que assola o mundo. O homem muitas vezes não pensa que as desgraças que afligem os outros também possam atingi-lo. Procura tornar-te um puro espelho de Deus, para não seres enganado pelas ideias invertidas, refletidas pelo mal. Oração do Reino do Céu na Terra. Mirokuomi Kami Supremo Deus, Mirokuomi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Por gentileza, queiram sentar-se. Hallelujah, moyeni wanga.
ambilu yanga seitakile. Receberemos, Jorei. Meshu sama mponisi. Haleluya moyeni wanga. Ambilu yanga seitakile. Ikusamine nikumile. Meshu sama mponisi. Imeshu samale, imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yabona. Iye, meshu sama mponisi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yabona. Iye, meshu sama mponisi. Puya wene makwezu, usaliki munyameni, ikusamine nikumile, meshu sama mponisi. Puya wene makwezu, usaliki munyameni, ikusamine nikumile, meshu sama mponisi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yabona. Iye, meshu sama mponisi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yabona. Iye, meshu sama mpo. Haleluya moyeni wanga, ambilu yanga seitakile. Ikusani kumile, meshu sama mponisi. Haleluya moyeni wanga, ambilu yanga seitakile. Ikusamine nikumile, meshu sama mponisi. Imeshu samale, imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yabona. Iye, meshu sama mponisi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yabona. Iye, meshu sama mponisi. Puya wene makwezu, usaliki munyameni, ikusamine nikumile, meshu sama mponisi. Puya wene makwezu, usaliki munyameni, ikusamine nikumile, meshu sama mponisi. Imeshu samale,
samale, imeshu samanganga ya mavadi yangang, mavadi yaku, mavadi yavona. Ieni meshu samamponsi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yavona. Ieni meshu samamponsi. Haleluya moyeni wanga, ambilu yanga seitakile, ikusani kumile, meshu samamponsi. Haleluya moyeni wanga, ambilu yanga seitakile, ikusamine nikumile, neshu samamponsi. Imeshu samale, imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yavona. Meshu samamponsi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yavona. Término do Jurei. Uya wene makwezu, usaliki munyameni, ikusamine nikumile, neshu samamponsi. Buya wene makwezu, usaliki munyameni, ikusamine nikumile, neshu samamponsi. Imeshu samale, imeshu samanganga ya mavadi yanga, mavadi yaku, mavadi yavona. Ieni. Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Purificação e salvação. Interlocutor. Com a grande purificação se aproximando, a função de julgamento de Deus está se tornando mais forte que a obra de salvação, ou ambos estão se tornando fortes ao mesmo tempo? Meixo Sama. Ambos estão se tornando igualmente fortes. A purificação é a própria salvação. Doenças e outros sofrimentos aumentarão, mas essas coisas são a salvação. Em suma, sofrer é ser salvo. Quanto mais cedo você passar pelo sofrimento, melhor e mais rápido o resultado virá. Se você não passar pela purificação agora, ela virá mais tarde, tudo de uma só vez. A energia da purificação está se tornando mais forte. Isso significa que a energia da salvação está tornando-se mais forte. Orientação do Rocan, Reverendo Dorival Santos Silva.
Boa tarde a todos. Esse mês de fevereiro é um mês que nós temos muitos cultos. Desde o dia 3, fizemos o Setsubum, ontem fizemos o Hichun, né? E hoje o culto mensal. É um mês muito interessante, porque é como se acontecesse um redemoinho espiritual. E da mesma forma como eu disse ontem, do dia 3 de fevereiro para o dia 4 de fevereiro, para nós é apenas um dia. Mas a diferença do Setsubum para o Hichun são 3.000 anos. 3.000 anos que aconteceram muitas e muitas coisas. Então, é a oportunidade que nós temos agora de expiar muitos dos nossos erros e pecados do passado, para que através disso ganhemos uma elevação espiritual muito maior. A partir de agora nós não podemos mais errar, porque todo erro vai ser um peso maior. Antigamente, na era da noite, os erros ficavam escondidos, era normal. Hoje os erros não ficam mais escondidos. Então o peso é maior, porque a cobrança é maior e a dívida aumenta cada vez mais. Se já estava difícil pagar o que devia, imagina agora, vai ser mais complexo ainda, né? Todo ano, após esses cultos, ocorrem coisas impressionantes. Este ano, sinto que vem coisas grandes para nós. Mudança de conceitos, de vidas, muitas coisas que foram mascaradas com o tempo vão ser mostradas. Setsubum significa mudança de estação. O dia 3 de fevereiro representa o ano novo do calendário lunar, bem como marca o final do inverno rigoroso e o início da primavera. E a partir de 4 de fevereiro, o Hichun, de cada ano, a manifestação do poder de Deus se amplia, abrangendo áreas sempre maiores. Em consequência, mais evidente se torna a queda das forças negativas. Para vocês terem uma ideia, em 4 de fevereiro de 1954, foi o último culto que o Meixo Sama fez em vida. E em seguida, ele começou a purificar muito forte, e no dia 10, houve a passagem dele, a ascensão dele. E dia 10 agora faremos também o culto da ascensão de Meixo Sama, do Goshoten, né? A cada ano, sinto uma força muito maior se manifestando. Sinto nossas purificações diminuindo de intensidade. Ao mesmo tempo, ganhamos muito mais luz e sabedoria, e com ela, a proteção necessária para ultrapassar cada fase de aprimoramento. Hoje, a Sandra, que é dedicante lá de São José do Rio Preto, ela abre a igreja todo dia, né? Ela sai do trabalho dela, a igreja na frente é um salão aqui, e no fundo é a casa dela. Todo dia ela vai para a igreja, abre a igreja, dedica. 2 horas, né, mais ou menos, ela fica lá, né? 2 horas, mais ou menos. E ela disse que durante algum tempo, todo dia chegava lá sempre um pessoal da rua, mendigos, né? Passavam lá, e ficava na porta parado, e perguntava o que era ali. E ela chamava, não, pode entrar, eu vou te fazer uma oração. Não, mas eu estou sujo. Eu falei, mas eu não estou aqui para olhar se está sujo ou não, eu só quero te ajudar. E começou a me estagiorei. E outro dia apareceu um casal, né? E ela fez a mesma coisa com eles. Eles estavam puxando um carrinho, né, com reciclagem. E ela perguntou assim, qual é o sonho de vocês? Falei assim, tem um trabalho e uma casa. E ela comunicou hoje que esse casal conseguiu um trabalho e uma casa. Não é? É isso que... Quanto custa isso? Não é? Imagina uma pessoa que mora na rua, de repente, chegar num local que a porta está aberta, pede uma oração, não houve nenhum questionamento se estava sujo, se estava limpo, se estava fedido, se não estava fedido, só que abrimos a porta para a pessoa entrar. Ofereceu jorei para aquela pessoa, fez oração com eles no altar, foram embora. E eu lembro que ela contou de uma outra pessoa também, que sempre parava lá, ela nunca quis entrar. Não, eu não quero entrar porque eu não estou bem, eu estou suja. Não, pode entrar, não, eu estou suja, né? Então, assim, quando tem uma vida transformada, para muitos pode ser uma besteira, mas para esse casal, olha o tamanho da graça. Uma casa, ter onde morar e um trabalho, né? No Salmo de hoje, Dádiva de Deus, Meixo Sama diz, depois que fui envolvido pela luz de Deus, esqueci-me até mesmo do forte vendaval que assola o mundo. O homem muitas vezes não pensa que as desgraças que afligem os outros também possam atingi-lo. Procura tornar-te um puro espelho de Deus, para não seres enganado pelas ideias invertidas refletidas pelo mal. Preste atenção nesse salmo.
Meixo Sama nos mostra o que é sentir amparado nos momentos de grande tormenta em nossa vida. Deixamos o desespero de lado e ganhamos uma confiança e segurança fora do comum, pois sabemos que estamos protegidos por Deus Supremo. Ideias refletidas, invertidas pelo mal. Ontem recebemos algo assim, uma pregação de uma ideia totalmente fora de um contexto religioso, pelo menos na minha concepção, de falar que se nós não seguirmos determinada igreja e tal e coisa, nós não existimos. Não tem lógica isso. Quem aqui já teve milagre com Jorei? Várias pessoas. Quantos que estão nos assistindo tiveram milagres com Jorei? Várias pessoas. Então nós não existimos perante Deus? Não tem lógica isso. Eu acho que o que prova a sua ligação com Deus Supremo é a força do Jorei que você ministra, é os milagres na sua vida e a sabedoria que você recebe e uma proteção fora do comum. Que muitas pessoas que vivem nesse segmento me pedem oração, me pedem ajuda, em sofrimento. Minha vida virou um inferno, minha vida está um inferno. Ué, mas não está perdoado e salvo? Pessoas confundem as coisas. Não existe mais reencarnação. Agora é nascer de novo. E esquece que o nascer de novo não é o que está sendo pregado. Nascer de novo está na Bíblia, né? Se não me engano, a passagem de Paulo com Timóteo, se não me engano, né? Numa conversa, que nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo é deixar de lado todo o egoísmo, as vaidades, o ego, as burradas que a gente faz e mais um monte de coisa. Nascer de novo para mim é isso. E quando se fala de estar perdoado de salvação, na época se falava que se você aceitasse o Cristo, Jesus, vamos dizer como Salvador, você estaria perdoado e salvo. Isso não significa que você não tem que pagar a sua conta. Né? Não. Ia ser muito fácil, né? Vamos ali roubar um banco. Só um tempinho, um passatempo. Roubamos o banco. E daí? Já estamos perdoados e salvos, foi por uma boa causa. Que causa, meu amigo? Não tem lógica. Isso é justificativa para ocultar o pecado. Da minha concepção. Não é? Você quer justificar os seus erros colocando essa conversa. Não vai mudar nunca. Sempre vai errar. Né? Igual outro dia eu falei, você vem na igreja, vai confessar com o padre. Padre, eu pequei. De novo. Aí 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, volta para casa. Padre, eu pequei. E vai assim, vai. Não vai mudar nunca. Ao mesmo tempo, nós também não vendemos indulgências, que era como acontecia na Idade Média. Né? Você pecava, fazia um monte de roubo, chegava na igreja, dava uma doação gigantesca dos seus ouros, por assim dizer, e o padre está perdoado. Né? Já está perdoado e salvo. Mas tem uma coisa. Por isso que nesse ponto a reencarnação vem para nos dar a chance de nos redimir depois. Né? Só não podemos cometer os mesmos erros de sempre. Né? Muitos ficam rindo e torcendo pela queda de pessoas, as quais elas têm raiva, inveja, mágoas, etc. Principalmente quando estas caem, tripudiam em cima do seu sofrimento, mas esquecem que o mundo gira e, dependendo do nível de máculas dessas pessoas, elas podem passar por sofrimentos nunca antes sonhados. Isso aqui é um cuidado para nós mesmos. Quantas pessoas nos sacanearam, agiram de má fé com a gente, e quando elas caem, você às vezes fala assim, bem feito. Não é? É inevitável, nós somos humanos, cheios de erros, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é lei de Deus, é lei divina. É lei divina. A fruta podre cai sozinha. Nós não precisamos ficar torcendo para ela cair. Da mesma forma que muitas pessoas torcem para a nossa queda. Mas isso já não é problema nosso, é problema delas. Porque por trás da gente tem algo muito maior, que é Deus Supremo. Porque nós existimos sim para Ele. Meixo Sama nos escolheu para cumprir uma missão. Né? Ontem veio um rapaz aqui que quis conhecer, recebeu o Jorei, conversamos. Quando ele viu a Sala da Paz, ele ficou doido. Aí eu falei, ele falou, nossa, aqui todo mundo aqui é bem-vindo? Eu falei, sim. Obrigado pela acolhida que você me deu. Eu não sei o que ele é, se é católico, eu não sei o que ele é. Né? Mas a palavra obrigado pela acolhida que você me deu significa o quê? Qualquer pessoa, pobre, rica, raça, negro, branco, amarelo. Eu não falo preto, porque preto é cor de, como o senhor fala? É cor de sapato. Negro, branco, amarelo, qualquer coisa.
nós não falamos, todos são bem-vindos, porque todos nós somos uma grande miscigenação espiritual. Nós já fomos africanos, já fomos japoneses, já fomos egípcios, já fomos índios, já fomos de tudo um pouco. Hoje, nessa vida, estamos cumprindo uma missão diferente. Cada um na sua família, cada um passando as suas dores, cada um vivendo suas alegrias, cada um tendo seus aprimoramentos, cada um tendo seus filhos diferentes, os seus filhos especiais, os seus filhos prósperos, os seus filhos fracassados, os seus filhos doentes, seus filhos saudáveis, cada um de um jeito. E tudo tem uma razão de ser. Nós não estamos passando por isso à toa. Nós temos apenas que tomar cuidado com o quê? Com o nosso envelhecimento. Porque com isso o que vai acontecer? Não tem como. A nossa destreza, a nossa força vai caindo um pouco, né? É natural, é a lei da natureza. O que não pode ficar ruim é o nosso mental e o nosso coração. Isso tem que ficar sempre jovem dentro da gente. É lógico, eu quero fazer 1001 coisa, mas agora o corpo não obedece. Mas eu tenho que fazer, da melhor maneira possível. Se eu andava 10 quilômetros antes, agora eu vou andar só 500 metros. Né? Mas eu vou andar. O que muda é o ritmo, não muda o que eu estou fazendo. Né? Ser o espelho de Deus é refletir de modo correto, através da nossa postura sincera, os ensinamentos deixados para a nossa evolução espiritual. Nos últimos tempos, desastres como terremotos, enchentes, incêndios, epidemias e fome continuam se espalhando e a amplitude da disseminação aumenta cada vez mais no mundo. Quando vemos esses desastres ocorrendo com tanta frequência, nos enchemos de medo, sentimos-nos perdidos e tudo o que podemos fazer é sempre pedir proteção ao divino. O motivo de Deus permitir que os desastres aconteçam seria simplesmente o desejo de que o invoquemos e peçamos a sua proteção? Qual é a verdadeira intenção de Deus? Como podemos obter a proteção de Deus quando os desastres acontecem? Hoje, pelo fuso horário, lá no Congo Democrático, está chovendo muito também. E lá o pessoal costuma vender na rua, né? Produtos, como se fosse uma feira, mas tudo no chão. E a água encheu, então o pessoal ficou tudo dentro d'água. Um fio de energia caiu. Morreram 23 senhoras eletrocutadas. Me mandaram o vídeo e as fotos. Né? Imagina o sofrimento, o desespero. Estavam só trabalhando. Porque lá não tem sábado e domingo. É segunda a segunda, as senhoras... Eu posso falar que eu vi isso em Moçambique. De segunda a segunda, de manhã até 10 horas da noite ou mais tarde, numa calçada com um paninho estendido, vendendo tomate, vendendo chuchu, vendendo legumes, que é o que eles plantam, de segunda a segunda. Então, quando eu vi essas pessoas hoje, o sofrimento delas, imaginei a dor da casa delas também. Que muitas são as mamas, né? São senhoras, são as donas da casa, que saem de casa carregando nas costas ou na cabeça um balaiozinho com a sua coisa para poder vender na rua. Né? E não vai voltar para casa. Muitas carregam os filhos nas costas, com as capulanas amarradas, e ficam o dia inteiro com eles amarrados nas costas e trabalhando de sol a sol. Né? Não vão poder voltar para casa. Isso é triste. Né? Por que essas coisas acontecem? Né? Na verdade, Deus permite que os desastres nos atinjam para que sirvam de lembretes e advertências. Deus nos avisa sobre o quê? Todos sabemos que no mundo de hoje, as pessoas estão se tornando mais e mais diabólicas e corrompidas. Todas elas vivem entregues à gula, à ambição desmedida, à ganância e à busca de prazer. Lutam entre si em busca do lucro e estão cheias de mentiras e violência. Não é o caso desse pessoal da África. Né? Aí é uma outra situação que nós chamamos de purificação coletiva, que tem um ensinamento mexicano que fala justamente sobre isso. Aqui eu estou querendo falar sobre o mundo corrupto que estamos vivendo e o mundo espiritual, o nível espiritual que estamos vivendo. Se apresentam como virtuosos, mas não passam de seres inescrupulosos, sedentos de desejos e sentimentos trevosos para alimentar seu deleite. Há muito tempo perderam a dignidade, a integridade, a consciência e o sentido. Por vezes, nem sequer reconhecem a existência de Deus, e só alguns têm sede de verdade e anseiam pelo aparecimento da verdadeira luz. Mesmo aqueles que se apresentam como servos de Deus e dizem crer no Senhor,
também seguem as tendências do mundo em busca de riqueza, fama e fortuna. Cobiçam os prazeres da carne e vivem em pecado sem escapatória. Quem usa o nome de Deus em vão, a conta vai chegar. Para muitos já chegou. E está complicado. Como eu falei ontem na aula, na palestra, vão ter dinheiro para gastar, mas não vão poder gastar porque vão estar preocupados com as suas doenças, os seus resgates. Né? Porque dinheiro mal ganho é dinheiro mal gasto. E quando você usurpa o donativo das pessoas que é oferecido a Deus para seu deleite, o preço é infinitamente maior. Ao permitir que essas catástrofes ocorram, Deus está nos enviando avisos para despertar nossos corações apáticos. Se antes da grande purificação não dermos as boas-vindas ao Senhor, seremos consumidos e punidos. O ensinamento de hoje diz tudo sobre isso: purificação e salvação. Pois Meixo Sama diz que ambas são igualmente mais fortes. Estão igualmente mais fortes. A purificação é a própria salvação. Doenças e outros sofrimentos aumentarão, mas essas coisas são a salvação. Em suma, sofrer é ser salvo. Como isso, né? Como sofrer é ser salvo? Né? Quanto mais cedo você passar pelo sofrimento, melhor e mais rápido o resultado virá. Se você não passar pela purificação agora, ela virá mais tarde, tudo de uma só vez. A energia da purificação está se tornando mais forte. Isso significa que a energia da salvação está também tornando-se mais forte. Isso eu aprendi assim, eu sempre aprendi. Eu prefiro passar por uma, vamos colocar um exemplo assim, tá? Por uma pneumonia durante uma semana, do que ficar gripado 30 dias. É muito mais rápido, é mais doloroso, mas é mais rápido. Algumas purificações que se aceleram na nossa vida têm um prazo de validade. Saber aceitá-las e saber entendê-las é um processo também do nosso despertar espiritual. É maturidade espiritual. Às vezes Deus quer preparar uma coisa maravilhosa para nós, um grande presente divino, uma grande herança, só que nós não estamos prontos para isso ainda. Se o nosso coração não for grato, se o nosso sentimento não for sincero, como é que Deus vai nos presentear? É isso que ocorre hoje com muitas pessoas que querem enganar Deus. Podem chorar, espernear, falar, glória a Deus, bibibi, bobobó, mas é só da boca para fora. É querer enganar Deus, querer que as coisas, que os processos sejam acelerados para que ela possa usufruir, mas ela não merece. E não tem como subornar Deus, né? Não tem como dar uma, como é que fala? Não tem como corromper Deus. Não tem como dar uma propinazinha por fora. Não dá, Deus, dá uma agilizada aí, dá coco. Toma um trem aqui que daqui a pouco vem mais se o senhor dá uma acelerada no processo aí. Não tem como. É a lei. E a lei divina é imutável. Em Coríntios, Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Mateus também diz: por que haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá? O tempo que Deus deu ao homem está se esgotando, e a porta da graça logo será fechada. Se o homem continuar a rejeitar e resistir a Deus, e se recusar a aceitar a obra divina, irá ofender a dignidade de Deus, e arcará com as consequências de suas escolhas na grande purificação, nunca experimentada em milênios. Portanto, agora entendemos que Deus está permitindo que esses desastres ocorram como um meio de nos avisar e nos recordar. Isso nos mostra que Deus é misericordioso, cuida da gente e que nos deu a oportunidade de nos arrepender. Tudo o que podemos fazer é aproveitar essa importante oportunidade para buscar e aceitar a sua obra de julgamento por meio dos ensinamentos, dos sinais e ampliar a prática de virtudes de modo desinteressado e sincero, purificando nossos sentimentos corruptos. Quando Deus perceber nossa sinceridade, teremos sua proteção contra os desastres e todo e qualquer ataque espiritual. Ataque espiritual ocorrem a todo momento. É no pensamento, nas ações, atitudes, em sonho, pesadelo, palavras, na rua, visão, tudo. Porque o mal vai agir aonde? Aonde você é fraco. Onde você mais reclama,
onde você mais lamúria, é onde o mal vai agir. Se você inverter o processo e começar a agradecer isso que você faz, isso que você não gosta, o mal fala assim: "Ê, cara chato, acabou a brincadeira, estava tão bom". É só inverter. Quem lamúria muito num processo, o mal se monta uma barraquinha ali, coloca um coolerzinho do lado, umas brejas geladas e só no deglute. Só usufruindo, bora lá perrear mais o caboclo mais um pouco. Ah, não está gostando? Ah, vamos cutucar mais um pouquinho e mais cerveja. Né? É assim que funciona. Agora inverte o sentimento. Graças a Deus tenho que fazer isso. Graças a Deus vou ter que fazer aquilo. É um processo. Chato às vezes, mas é um processo. Imagina quando você ultrapassar essa fase e você olhar lá para trás e ver pessoas passando pela mesma situação. Falei, nossa, olha aquela pessoa como está reclamando, em pensar que eu já fui daquele jeito, mas eu posso ajudá-la. Olha, já vivi o que você está vivendo, viu? Eu fiz isso. Consegui mudar. Tenta. Você vai ter força na palavra para poder salvar uma pessoa que seja. Um falecido reverendo Francisco orientou uma vez que precisamos descongelar o nosso coração. Ele disse assim: quando a gente baixa de nível, a primeira coisa começa a congelar o coração e você começa a perder a capacidade de decidir. Você não acredita no mundo espiritual. Você começa a perder a consciência e então você perde até a sua identidade. Se liga às forças negativas e acaba se tornando um animal. Satanás não tem domínio sobre nós quando revelamos toda a verdade. Quando entregamos nas mãos de Deus. Ele passa a ter domínio quando toma conhecimento do que está escondido na caixa preta dentro de nós, o que não revelamos. Então, a força negativa usa a nossa vergonha para nos controlar. Se esconde atrás de nossa vergonha, atrás da nossa mentira. Por isso, aqueles que esqueceram as graças recebidas, esqueceram o passado sofredor, que foi vencido através da sua dedicação sincera, esqueceram de dedicar pela elevação dos seus antepassados, seja no serviço, seja no donativo, esqueceram das promessas feitas no altar, esqueceram de como chegaram no templo, esqueceram da emoção do momento do novo emprego, quando estavam desempregados, esqueceram da notícia da cura, quando estavam doentes, esqueceram da paz em casa, quando viviam o inferno no lar. Quem se deixa enganar pelos falsos amigos, pelos falsos sacerdotes amigos, pelas benesses do falso poder alcançado pelo dinheiro e posição social, pela bajulação, pela ostentação, quem ainda usa a desculpa esfarrapada de falta de tempo para servir, da falta de condição de fazer gratidão dentro do seu nível, com a desculpa de que seu dinheiro está investido ou gastou demais, esquecendo que antes não tinha nem o que comer direito ou se vestir. Infelizmente, estes, se não se arrependerem, a cobrança será mais dolorosa, como diz o Salmo de Meixo Sama chamado arrependimento. Diz assim: corre perigo o homem que busca o bem só para si, planta no coração a semente da desgraça. Como poderão, com tantos apetites mundanos, transpor um angustiante período de transição? Ó pobre homem, tens ilimitadas ambições, nem sabes como será teu efêmero dia de amanhã. É puxado. Uma coisa que mais fica marcado, eu falo por mim, eu nunca posso esquecer o meu sentimento de gratidão. Eu nunca posso deixar de ser grato, mesmo nas adversidades. Isso é um treinamento de anos. Não é da boca para fora que eu estou falando, não. É vivência. É vivência. Porque eu sei como é complicado. A perda, a derrota, o fracasso, a queda, perder tudo que você tem, ficar doente, perder emprego, perder casa, perder a honra, perder a dignidade, perder o respeito. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, quando eu atendo pessoas que estão passando por dificuldades, eu sei o que elas estão passando. E eu não posso jamais esquecer quem eu sou, da onde eu vim e o que eu vim fazer. Porque o próprio Salmo também diz, né? Muitas desgraças que afligem os outros podem um dia atingir tua vida também. Então, a gente nunca imaginou perder tudo que nós tínhamos, perdemos. Dedicava, foi uma ascensão profissional gigantesca. E material também. E ao mesmo tempo, a queda foi vertiginosa. Mas foi essa queda que fez nascer a igreja. Anos depois.
me mostrou caminhos, tive que viver em situações e ambientes para aprender como é que era isso. E o que jamais deve ser feito. Por ter vivido isso, anos depois, sem pretensão alguma, sem vontade humana, nasceu a arte do Jorei. Então aquilo que foi um mal se tornou um grande bem. Mas para entender isso, nesse processo do início ao fim, esse meio, epa. Aí vai entrar aquela parte lá, eu queria matar o caboclo. Ué. E aí entra outra parte que eu falei aqui na palestra. As pessoas, tá vendo? Bem feito, você tem que se lascar mesmo, tem que se ferrar mesmo. Torciam para que você ficasse cada vez pior, cada vez mais afundado. Por isso, os senhores, quando tiverem alegrias, não precisa compartilhar na internet. Porque uns vão falar, nossa, que maravilha. Uns vão falar assim, ô lazarento, conseguiu. Tanta praga que eu roguei, aquele cara conseguiu ainda. A sua felicidade tem que ser manifestada, sabe onde? Para Deus. É Ele que você tem que agradecer. Quando você tem um fracasso, não poste lá, gente, eu estou lascado, alguém me ajuda. Vai ter o outro cooler do lado lá, com outro pessoal junto com o capeta, tomando mais umas brejas lá também. Vamos fazer um churrasco aqui, ó, vamos aproveitar. Eu ouvi isso de um amigo meu, que dedicou muito no local, pra caramba, de manhã à noite, ficava até de madrugada, dormia 3 horas por noite, para dedicar. Aprontaram com ele, ele teve que se demitir, porque ele achou um absurdo. Para que ele se demitiu? Os amigos dele, os amigos de trabalho, fizeram um churrasco para comemorar a sua queda. Amigos que ele até hoje encontrava, abraçava e falava, que saudade que tem de você, que falta que você faz aqui. Era tudo mentira. E a verdade se mostrou agora, nesse mês de fevereiro. 15 anos isso. 15 anos. Por isso, como é que você está? Ótimo, maravilhosamente bem. Posso não ter um grão de arroz em casa para comer. Como é que está a sua vida? Nossa, maravilhoso. Está trabalhando? Olha, eu estou fazendo uns negocinhos aqui, mas logo, logo vai pintar uma coisa maravilhosa. Posso estar desempregado há tempos. Ninguém precisa saber do meu sofrimento. E da minha vitória, eles não precisam saber, eles vão ver. As oferendas hoje, vocês repararam que elas estão todas em pé, bem altas? Eu comprei as oferendas ontem, com a ministra Elisete, mas eu não notei que eu tinha comprado tudo bitelona e tudo altona. Estão todas em pé. Para quê? Porque a nossa vida tem que ser para o alto, ligada com Deus. Para se ligar com o capeta, deixa que os outros, os fracassados, façam isso. Fracassado que eu digo, não é quem perde tudo que não consegue. Fracassado pela inveja, sentimento negativo, de destruição, de inveja dos outros, de querer tomar o que é seu. Eu me recuso a viver no inferno. Eu vou lutar até o fim dos meus dias para poder viver em nível de paraíso. Isso é luta constante contra, sabe quem? Você mesmo. Você pode ser o seu maior inimigo. E você pode ser o seu melhor amigo. Depende de como você se encara. Eu falei isso no culto ontem, não falei? Né? Falei, como é que foi? Chegar no frente do espelho, né? Falar assim, ô criatura, eu estou lascado por tua causa, viu? Eu não vou botar uma coisa melhor porque você está me ferrando. Eu não quero reencarnar de novo, sofrendo de novo, não. Queria vergonha na sua cara, ele dedica, vai salvar pessoas, ganha virtude, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Você falando para você mesmo. Sabendo se apontar o dedinho, porque apontar o dedo para os outros é fácil. Aí no espelho vai assim, você mesmo, que está olhando para mim. Não foge não, não tem para onde fugir, vai correr para onde? Né? Se chamar atenção, se chamar no prumo, no erro, bora lá, cara. Você quer me ferrar de novo? Ô guardião, tá aqui atrás de mim? Você tá de boa aí, tá de férias aí, tá tomando uma brejinha também aí? Tá, não quer vergonha na cara não me ajudar também a me elevar espiritualmente? Tá muito folgado, cara. O espírito do guardião veio para quê? Para nos ajudar e nos proteger, não é? Mas se o cara for largado e folgado? Ai, coisa. Não, isso aí eu já desencanei. Você não nasceu para isso. Você foi escolhido para poder cuidar de mim. Então me ajuda. Dá uns tabarefes nele aqui para ele acordar. Né? Me ajuda, criatura. Eu não posso mais errar. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer. O que eu fui ontem eu não posso ser hoje. E amanhã nem sonhar. Porque se eu for para o inferno, tu vai junto. E se eu te cruzar com você lá, o pau vai cantar. Porque você não me alertou. Não me ajudou a sair.
né? Então nós temos que... O pessoal não fala assim, acende uma vela para ser anjo da guarda? No nosso caso não tem vela para anjo da guarda. No nosso caso é dedicação mesmo. É oração, é servir constante. Porque aí o bicho também se fortalece. E aí ele vai ter uma missão maior. Aí vai vir um outro guardião para te proteger. Não que ele saia, mas vir um outro maior aí e fala assim, pô, obrigado, viu? Cumpriu sua missão bem. Agora é minha vez de assumir daqui para frente. E assim vai. É o que o Meixo Sama ensina. Né? Então nós temos que fazer sempre o melhor para quê? Para termos essa proteção e nós mesmos nos protegermos, nós nos valorizarmos, nós buscarmos estar sempre no alto, no divino, e não preso num nível espiritual ou material. Nosso tempo está correndo. Vamos mudar nosso destino enquanto ainda podemos. Agir como Cristo nos ensinou. Ama o teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não gostaria que te fizessem. Nós conhecemos os ensinamentos divinos, seja de qual religião for. Mas, infelizmente, não a vivenciamos. Meixo Sama sempre reitera em seus ensinamentos sobre leitura e prática constante. Mas deixamos sempre em segundo plano. Podemos ouvir as palavras de luz, mas nos aprisionamos de forma hipnótica à vida social materialista. Nos justificamos nos exemplos que vemos ao nosso redor, esquecendo que a atual sociedade não serve de modelo para quem procura ingressar na nova era. O grande mal da humanidade atual é o afastamento dos valores espirituais pela ineficiência das religiões, do baixo padrão espiritual da maioria dos homens atuais. Infelizmente, a maioria dos dirigentes religiosos hoje apenas estão na fé. Não a vivem na plenitude do serviço sincero, da renúncia e da comunhão com o seu fundador. Muitos não é pela fé, é pelo dinheiro. Não é? Interesses. A gente vê escândalos e escândalos aparecendo cada dia mais. Pastores, líderes religiosos, não importa onde, com as suas mansões, com seus isso, seus aquilo. Ah, é da igreja tal. Carrões. Para quê, meu? O Pavarotti ali, ele é empresário. Usufrui daquilo que o trabalho dele lhe deu. É diferente, não é? Agora imagina eu, Dorival, apareço com uma Ferrari aqui. Uma mansão zona bitela, apesar que dizem que eu tenho, né, Alberto? Mansões e tudo mais e tal. Isso aqui é prosperidade. Vocês têm que me seguir, fazer o que eu faço, para vocês terem também uma Ferrari, uma mansão igual a minha. Mas precisamos fazer uma campanha que estamos precisando fazer, comprar, fazer, acontecer. Cara, vende teu carro, criatura. Vende uma das mansões que você tem, ué. Não justifica. Porque é isso que foge em tudo que os fundadores ensinaram. Meixo Sama cedia a casa dele para os doentes, para cuidar, para testar, para ver como é que o jorei funcionava. Hoje, uma pessoa, se quer receber jorei, em alguns locais, tem que marcar a hora. Com o ministro, com o reverendo, porque ele não pode atender. Está fazendo o quê? Reunião. Reunião de quê? Está jogando Freecell. Está jogando na internet. Nós não podemos. Nossa missão é outra. Nossa missão é servir. Eu estou acompanhando o caso na internet. Eu tenho graças maravilhosas que está acompanhando. Né? A Isabel, que tem o relatório, mesmo o Ricardo, que tem os relatórios do pessoal do Jorei Online, a dona Ângela lá em Ilhéus, com outro grupo. É muita gente tendo graças e graças e graças e graças. Porque o nosso servir é constante. E nós perdemos tempo. Às vezes, com coisas tão pequenas, não vale a pena. Não vale a pena. Se um dia, uma vez, eu lembrei, um reverendo já falecido, uma pessoa deu um carro para ele de presente. Eu não lembro que carro que era. Não lembro se era uma Mercedes ou se era uma BMW. Falei, reverendo, isso aqui é minha gratidão para o senhor, porque eu tive uma grande graça. Né? Lá no Rio de Janeiro. Não vou falar o nome dele. Oh, que maravilha. Posso dar uma volta? Claro, agora é sua. Deu a chave para ele. Deu uma volta no carro. Parou na frente da igreja. Graças a Deus. Agora, venda para construir a igreja. Matei minha vontade de dirigir uma BMW. Mas isso aqui foi a igreja do Rio de Janeiro que nasceu, que cresceu. Matei minha vontade de dirigir uma BMW. Mas isso aqui não me pertence. Eu preciso construir minha igreja. E é isso que vale a pena. Então, são exemplos que eu vivi, que acompanhei, que eu conheci,
que marcam o meu coração. É isso que vale a pena. Posso não ter nada, mas nós temos tudo. E muitos têm tudo e não têm nada. Né? É isso que amanhã, daqui a uns 10, 20, 30 anos, nós não estaremos mais aqui. Mas alguém chegar vai contar nossas histórias. Vai contar o que ouviu de um reverendo, de um ministro, de um jovem, o que ele passou, o que aconteceu com ele, a graça que teve. Não é? Nossa, eu conheci aquele reverendo, nossa, eu conheci aquele ministro, nossa, eu conheci aquela pessoa, poxa, como eu aprendi com aquela pessoa? O seu Oswaldo, não é? A humildade que ele tinha. E assim vai. Nós temos que ser um exemplo para a geração que vai vir. Às vezes eu tenho meu baixinho ali, meu neto ali, tem a outra baixinha também. Os meninos vinham para a igreja desde pequeno. Ouviram cultos, ouviram palestra. Fazia bagunça? Claro que fazia. Mas o Espírito ouvia. E as crianças têm que vir em cultos também. Porque o Espírito ouve e sabe o que tem que fazer. O Espírito dele, ele pode ser criança, está ali brincando com o seu Adilson lá. Mas o Espírito dele é velho. E ele sabe o que está falando, o que está sendo falado. Amanhã, no futuro, ele vai saber o que tem que fazer. Porque quando ele chega na igreja, ele chega aqui no altar e cumprimenta o altar. Quem ensinou para ele? Ele via fazer. Lá na África, crianças de 3, 4 anos, eu chegava lá, elas entravam na igreja com os pais, elas pegavam envelopinho, pegavam uma moedinha que o pai dava, chegavam na frente do altar e ficavam Itofutamio. Eu olhava para ela, ficava olhando para mim assim, ela Itofuta, rezando. Já reza mais norito. De ouvir. De ouvir. Que esse mês de fevereiro fique guardado em nossas lembranças como o mês da grande virada espiritual e material de nossas vidas. Porque coisas maravilhosas vão acontecer. Grave o que eu estou falando. Se preparem para o que vai acontecer. Será inesquecível. Tudo vai depender só de uma coisa. Do que nós semeamos. Tá bom? Então, dia 10, 15 horas, quinta-feira, culto do Gochotem. Quem quiser vir participar, será muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, uma boa missão e rumo à vitória. Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. Retirada dos oficiantes. Ni matilo matwali saweni we moya wanga kensa shikwibu ulenkulo weu. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jorei do mês de fevereiro de 2022. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso. Ulwenkulo weyeuva wemoya wanga kensa shikwibu ulwenkulo